Se coloque de pé, Deus tem uma palavra para nossas orações. Sei que nos visita, sejam bem-vindos. Se não tem igreja, faça dessa sua igreja. Se não tem pastores, nós estamos aqui para sermos facilitador de Deus para a vida de vocês. Deus plantou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar essa palavra com muito temor. 2 Reis, capítulo 4, vou pregar no tom baixo, eu não estou bem na garganta. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Eu quero, quando você abre a Bíblia, convidar todos os pais presentes para domingo, juntos. Possamos estar aqui no café da manhã, em gratidão a Deus, o café promovido pela Rede de Mulheres. Viu? É convidado para estar conosco, viu, Diego? Domingo vai dar um café conosco. Verso 1, diz assim a palavra. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar e dizer: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em casa com seu filho, com seus filhos, e feche a porta. E derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobra. Amém, queridos? Que o Senhor fale ao nosso coração. Ainda há esperança para a nossa casa, viu, queridos? Eu não sei a realidade da sua vida, eu não sei a realidade do teu casamento, eu não sei como você está. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Nós sabemos disfarçar a tristeza com um sorriso. Nós sabemos dizer que está tudo bem, embora não esteja nada fácil para nós. Nós temos a habilidade de esconder atrás, de um aperto de mão, de um abraço, de um sorriso, uma dor. A gente olha esse texto é muito interessante porque esse texto de 2 Reis, capítulo 4, ele começa dentro de uma casa em crise. Eu não sei se você parou para enxergar o texto dessa forma. Esse texto ele não começa no palácio, ele não começa no templo, não começa em uma grande celebração, ele começa com uma mulher chorando. Seu marido havia morrido, ele havia sido homem de Deus, temente ao Senhor, mas deixou uma dívida. Agora o credor estava chegando para levar os seus 2 filhos como pagamento. A gente olha esse texto, a gente percebe uma mulher que havia perdido o marido. Ela havia perdido os seus recursos. Era uma crise emocional, familiar e financeira. Mas existe algo importante dentro desse texto. Porque essa mulher, ela era uma mulher de uma família que temia o Senhor. É interessante a gente observar, porque essa história vai quebrar aquela ideia que nós temos, que pensamos que, porque amamos ao Senhor, porque servimos ao Senhor, não vamos passar por momentos difíceis.
Nós olhamos a palavra e a Bíblia nunca prometeu ausência de vales, pelo contrário. João, capítulo 16, verso 33, diz assim, ó, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenha bom ânimo, eu venci. A esperança cristã não significa que nunca choraremos. Significa que não choramos sozinhos e não choraremos sem esperança. Então, quando olha uma história como essa, uma mulher em crise, uma história que começa dentro de uma casa, uma família que temia ao Senhor, e agora está enfrentando um momento de dor, de angústia, de tristeza, de frustração. Isso traz ao nosso coração um ensinamento muito grande, queridos. Ainda que nós amamos o Senhor com toda a nossa força, ainda que sejamos fiéis nos nossos dízimos e oferta, ainda que estamos nos empenhando com toda a força para que o nosso ministério esteja sempre ativado, mas isso não significa que não enfrentaremos problemas. Eu não sei como você chegou aqui, de repente você pode ter entrado por essa porta com alguns problemas a resolver, tudo bem. Todos nós temos problemas. E todos nós amamos ao Senhor. E isso não faz de nós pessoas menores, nem piores, nem porque estamos em pecado. Apenas, querido, que os problemas fazem parte das nossas vidas. A Bíblia não promete ausência de problema, pelo contrário, a Bíblia diz, olha, no mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a promessa é que Deus estará conosco em todo o tempo. E talvez você tenha chegado aqui a esse culto como aquela mulher. Não necessariamente com uma dívida, mas pensando, eu não sei o que fazer. Porque existem momentos, querido, que os nossos recursos eles vão faltar. Existem momentos, querido, que parece que o problema não vai acabar. E o pior é que nós tentamos, nós conversamos, nós esperamos, nós oramos, nós lutamos, mas existem situações que continuam batendo na nossa porta. E aquela mulher, ela continuava assim. Essa era aquela história. Mas existe algo dentro desses textos que chama muito a minha atenção, porque aquela mulher sabia para onde correr. Ela sabia a quem procurar. Ela procurou o profeta. Porque a dor daquela mulher, querido, não destruiu a direção que ela precisava tomar. E aqui nós precisamos, abrir parênteses, entender na nossa angústia, na nossa dor, na nossa tristeza, enfrentando os nossos medos, para quem nós temos corrido. E quando nós olhamos essa história, irmãos, eu acredito que essa palavra ela pode ser para mim ou para você essa noite. Não permita, em nome de Jesus, que a sua dor faça você correr para longe de Deus. Eu tenho que pontuar isso até com veemência, porque por mais que nós tentamos, tem dia que não vai dar, irmãos. Por mais que nós fazemos propósitos, subimos o monte, oramos, jejuamos, consagramos a nossa vida, nós iremos enfrentar os dias maus. E quando nós enfrentamos os dias maus, é que precisamos nos manter equilibrados. Eu costumo dizer, estava dizendo isso na célula ontem, já disse aqui na igreja, nós todos temos problemas, mas aqui dentro precisa estar resolvido. Eu digo sempre isso, quando aqui dentro está resolvido, nós temos um problema. Nós temos coisas para resolver, nós temos situações que ainda não se encaixaram, nós temos filhos que ainda não estão no nível que nós estamos orando para eles chegar, nós temos crise financeiras, ou seja, problemas eles existem, mas aqui dentro do nosso coração tudo precisa estar resolvido, irmãos. Porque se aqui dentro do nosso coração não estiver resolvido de um problema,
tantos outros. Nós vamos falar sem pensar. Nós vamos procurar caminhos que podem nos levar, querido, a situações ainda piores. Então, como aquela mulher, querido, sabe? Nós temos que entender e saber para quem e para onde nós iremos correr. Porque tem situações que nós não encontraremos respostas. Talvez você que entrou aqui essa noite não consiga nem compreender o que está acontecendo. Mas ainda existe um Deus para que você possa clamar. Amém, irmãos? Pastor, eu não sei, eu não entendo, eu não consigo compreender. Vai além da minha expectativa. Pastor, eu não estou em pecado, eu fiz tudo certo, eu sou fiel, eu sou dizimista, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. E na verdade, tem situações que nós não sabemos mesmo, irmãos. Mas existe um Deus a quem nós podemos clamar. E é isso que eu quero convidar você essa noite, querido. Ainda que você pense que não tem jeito, que não sabe mais o que fazer, Ele é Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que através da sua palavra tudo veio a existir. Ele é a porta eterna, Ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Ou seja, ainda que nós não sabemos o que fazer, Ele sempre terá uma porta aberta para que nós possamos entrar. Salmo 46, verso 1 diz que Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Pastor, eu não sei o que fazer. Olha, Deus, queridos. E pensando nisso, eu quero pontuar algumas coisas que eu penso que ser relevante para essa noite. A primeira coisa é que o que de repente você está vivendo, ou que está acontecendo com você, não significa que Deus abandonou você. Primeira coisa. E é importante que a gente traga isso ao nosso coração, repetir isso. Então deixa eu repetir o que você está vivendo, o que está acontecendo com você, viu? Não significa que Deus te abandonou, irmãos. A mulher disse, quando ela foi procurar Eliseu: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eu não sei se você percebeu, mas existe uma dor nessa palavra, irmãos, nessa frase. Em outras palavras, ele servia a Deus. A mulher estava dizendo como nós chegamos nessa situação. Ele temia ao Senhor, ele era servo do Senhor. Havia uma dor, havia uma angústia, havia um medo. Ela estava dizendo assim: como pode chegarmos a esse ponto? Porque tem situações que não dá para entender, que a gente não consegue compreender. Eu costumo dizer que tem situações que chegam na nossa vida sem olhos prévios. Vai entrando, vai adentrando, vai tomando conta do nosso coração, ocupando a nossa mente. E nós vamos se sentindo inquietos, angustiados, frustrados, como aquela mulher. Nós estamos dizendo: Senhor, eu quero a Ti. Eu sou Teu servo, Pai. Eu tenho sido fiel à Tua casa. Como posso, Senhor, chegar nessa situação? Você sabe que essa é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos. Senhor, eu tenho orado. Senhor, eu tenho procurado permanecer fiel. Senhor, eu tenho buscado fazer o que é correto. Então, Senhor, porque eu estou atravessando essa situação. E nós precisamos, irmãos, tomar cuidado para não interpretar Deus apenas pelas circunstâncias, viu? Sendo sério. Isso precisa trazer luz aos nossos corações
para que nós não venhamos interpretar Deus apenas pelas circunstâncias. Se está tudo bem, nós falamos, Deus está comigo. Quando tudo fica difícil, eu acho que Deus me abandonou. Não, irmãos, Deus nunca nos abandona. Independente de como você chegou aqui essa noite, independente de como está o seu coração, independente de como você tem interpretado o futuro por causa do seu presente, Deus nunca nos abandona. Deus estava com José no cárcere, naquela situação complicada. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Quando os discípulos atravessaram a tempestade, Jesus estava no barco. Quando Paulo estava preso e Deus continuava cumprindo com o seu propósito. Então guarde isso, irmãos. Uma estação difícil não significa ausência de Deus. Amém, queridos? A igreja em Palmeiras, uma situação difícil não significa uma ausência de Deus. Ele já chegou, Ele tem controle, Ele tem a última palavra, irmãos. Talvez nós não consigamos entender nem interpretar, irmãos, o que esteja acontecendo, mas Ele está fazendo. Viu, queridos? Mas é importante que a gente tenha isso em nosso coração. A nossa fidelidade, irmãos, não depende da nossa capacidade de compreender o momento. Olha, pastor, irmãos, porque isso é muito profético. Todos nós enfrentaremos dias maus. É possível que alguém aqui esteja enfrentando esses dias, mas a nossa fidelidade a Deus não depende da nossa capacidade de compreender o momento. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não saiba, ainda que eu chore, ainda que o medo seja uma realidade no meu coração, todavia eu confio em Ti, Senhor. É o Senhor que tem a última palavra. A segunda coisa dentro desse texto, irmãos, porque o nosso Deus não olha para aquilo que nós perdemos, viu, querido? E às vezes nós ficamos em uma angústia terrível. E quando nós olhamos o texto, uma interpretação um pouco diferente dessa palavra, Eliseu pergunta: diga-me o que você tem em casa. A mulher responde: tua serva não tem nada além de vasilhas e azeite. Agora, observe, irmãos, sua linguagem. Para aquela mulher, aquilo era quase nada. Mas aquilo que parecia insuficiente nas mãos dela seria suficiente como um ponto de partida nas mãos de Deus. O que você tem em casa? A serva não tem nada. Ela só tinha um pinguim de azeite. Ela declara: olha, tua serva não tem nada. Mas aquele nada para ela era suficiente para que Deus pudesse provocar um grande milagre. Eu quero que você levante as suas mãos, irmãos. Você pode ter chego aqui essa noite com toda a verdade no teu coração: pastor, eu não sei, eu estou com medo, eu estou frustrado, eu estou desanimado, eu estou, pastor, desassossegado. E Deus está perguntando: o que é que você tem? Você pode dizer: quase nada, mas eu cheguei aqui. E Deus está dizendo: por que chegou? Eu renovo a sua história, eu renovo a sua vida, eu mudo a sua casa, eu amplio a sua visão. O nosso nada na mão de Deus é suficiente para Ele provocar milagre, crescimento, multiplicação, restauração, queridos. Aquela mulher estava olhando simplesmente para aquilo que ela havia perdido, ela não tem nada. Mas Deus estava
pontuando que aquele nada poderia acontecer tudo. É isso que Deus chama a nossa atenção, irmãos, essa noite. O que permaneceu? O que ainda tem? A minha oração, esses últimos dias, depois de 28 anos de ministério pastoral, é: Senhor, me ensina a pastorear a tua igreja. A todo tempo, o meu clamor tem sido: Senhor, me ajuda a amar a tua igreja. Ainda há, Senhor, no meu coração, amor, temor e comprometimento. Então, Senhor, me ajuda a pastorear a tua igreja. O que tem aí, irmãos? O que ainda restou no teu coração, querido? Porque existem perdas que doem profundamente. Aquela mulher havia perdido o marido, havia perdido, querido, a possibilidade de viver um tempo novo, uma história nova. Foi uma perda significativa que levou ela quase à ruína, à miséria, a uma tristeza. Porque existem perdas que doem profundamente, mas existe uma diferença entre reconhecer aquilo que perdemos e aquilo, irmãos, que acreditamos que perdemos tudo. E entender isso, querido, sabe, muda muitas coisas. Talvez você que está aqui essa noite tenha perdido alguma coisa, mas você não perdeu Deus. Eu quero que você coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, eu ainda te amo. Eu ainda te amo, Senhor. Mesmo em meio às inconsequências, às dores, à tristeza, à inquietação da minha alma, mesmo em meio, Senhor, a situações que não consigo interpretar, me compreender, mas ainda eu te amo, Senhor. Talvez para você, irmãos, algumas portas tenham fechado, mas Deus continua sendo o Senhor da história. Talvez pessoas tenham ido embora, mas Cristo continua presente. Talvez seus planos tenham mudado, mas os propósitos de Deus continuam firmes, irmãos. Então não despreze aquilo que ainda permaneceu. A mulher viu uma pequena vasilha e Deus viu o começo de um grande testemunho. Quero profetizar, irmãos. Ela olhou só uma pequena vasilha. A gente conhece a história, o contexto da história, só um pinguinho de azeite, e Deus viu ali o começo de um testemunho. Aquela história seria transformada, aquelas vidas seriam mudadas. Deus iria mudar a circunstância, aquele ambiente, aquela casa, aquela família que olhava de fora, dizia: não tem nada. E Deus estava dizendo: eu, quando entro, mudo a história, mudo a circunstância, mudo o plano. Eu quero que você levante as suas mãos e acredite na palavra liberada do altar. Deus vai mudar o quadro, irmãos. Aracomandaço, Pentecantanaço, Yanamanecai. O que tem, Senhor? Ainda tem fé em nossos corações. O que era para aquela mulher só um vaso, um pouquinho de azeite. Deus viu ali, querido, um grande testemunho. Eu quero profetizar: a sua história, sua vida vai ser um grande testemunho, querido. Porque Deus muda as circunstâncias, viu? Deus muda agora. A terceira coisa, irmãos, Deus ainda pode fazer muito com aquilo que parece pouco. E para mim isso é muito forte, sabe? Porque eu acredito que o ambiente desse lugar não é minha casa. Aqui não é um shopping. Aqui não é um lugar para a gente contemplar uma arte, né, um teatro. Aqui é a casa do Senhor, né, irmãos?
Quem caminha por aqui não é o pastor, é o bom pastor. Eu acredito que o Senhor pode fazer muito neste lugar. Eu digo que cada culto precisa ser algo tão especial. É por isso que quando nós chegamos aqui diante do altar, se tem 100, se tem 1000, se tem 30, não importa, querido. Deus pode fazer muito neste lugar, porque Ele é poderoso, não perdeu o controle. Ele opera sem anestesia, Ele traz para perto quem está longe, Ele enche a casa, Ele desperta a vocação no coração, porque aqui não é sobre mim, é sobre o Senhor, irmãos. Então, quando adentrarmos pelaquela porta, entra na expectativa. Essa pode ser a noite do meu milagre, a manhã da minha cura, o tempo que Deus vai fazer acontecer na minha vida. Deus ainda pode fazer muito com aquilo que parece pouco. Nós vemos a história, então, disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas. Mas peça muito. Parece estranho isso, irmãos. Ela tinha pouco azeite. A gente conhece o contexto da história. Agora ela recebe uma direção: vai buscar vasilhas. Observação: muitas. É claro que na lógica humana nós iremos dizer: para que tanto vaso se existe pouco azeite? Mas Deus estava ensinando aquela casa a não medir sua capacidade pelo tamanho dos recursos humanos. E esse princípio, irmãos, ele atravessa a Escritura. Moisés tinha uma vara, Davi tinha uma funda, um jovenzinho tinha 5 pães e 2 peixes. A viúva, ela tinha uma pequena quantidade de azeite. O problema não está em começar pequeno, o problema é acreditar que Deus só pode trabalhar quando temos muito. E pelo contrário, irmãos, o nosso Deus é poderoso. Eu quero agora liberar no teu coração uma palavra que vai mudar o destino da tua história. Não é muito, não, é quem você é. E você pode olhar a sua história agora e dizer: Senhor, o que eu tenho é só um coração arrependido. E Deus vai dizer: eu mudarei a tua história, eu levarei você a outro nível, eu vou ampliar a tua visão. Você pode olhar para a tua casa e dizer: a minha casa tem problema, tem dificuldade, mas eu tenho fé. E Deus vai dizer: então, por causa da tua fé, eu vou mudar a história da tua família. Assim diz o Senhor essa manhã para você, irmãos. Assim diz o Senhor para a tua casa. Ele muda a circunstância, Ele muda a história, Ele transforma o ambiente. Assim diz o Senhor para você que entrou aqui essa noite: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e imagina. Assim diz o Senhor. De repente você pode olhar: pastor, mas a minha força é pequena, a minha fé é pequena, meus recursos são pequenos, minha capacidade é pequena. Então, irmãos, entregue tudo isso nas mãos do Senhor. Os milagres dos pães não começou quando apareceu uma grande quantidade. Começou quando pouco foi colocado nas mãos de Jesus. Pouco em nossas mãos continua pouco, mas pouco entregue a Cristo pode tornar instrumento da sua graça. Chegou a hora, irmãos, dos improváveis terem relevância. Recebe essa palavra no teu coração. Quantos improváveis tem neste lugar? Chegou a hora, irmãos.
Deus estava plantando isso no meu coração. Escuta, porque é profético. Assim diz o Senhor para a igreja em Palmeira: chegou o tempo dos improváveis terem relevância. Você recebe essa palavra? Chegou o tempo de Deus mudar a tua história. Chegou o tempo de Deus subir o teu nível. Chegou o tempo de Deus trazer segredos ao teu coração. Chegou o tempo de Deus ampliar a tua visão. Chegou o tempo de Deus fazer acontecer na sua vida e através da sua vida. E se você acredita nessa palavra, assim diz o Senhor, então não brado de vitória ainda. Deus, tu é fiel, está nesse lugar, Pai. Assim nos diz o Senhor, irmãos. A quarta coisa, escuta, porque isso é muito profético e muito profundo e pode mudar o destino da sua vida, viu? Não permita que a tua dor diminua sua expectativa em Deus. Igreja em Palmeiras, isso é profético. Não permita que o nosso momento, irmãos, diminua a nossa expectativa em Deus. Amém? Deixa eu contar algo que eu recebi pela manhã. Se você acredita, amém. Se você não acredita, amém. Não muda aquilo que eu acredito. Viu, irmãos? Eu já de manhã aqui, eu estou da igreja com alguns pastores. E aí eles já gostaram de orar pelo Senhor. Eu digo, pode orar. Começaram a orar, e acabou de orar, e a pastora disse: eu tive uma visão, pastor. Na verdade, eu tive 3 visões, pastor. E a primeira visão, eu vi um rolo descendo sobre a tua vida. Não sei o que vai acontecer com você, pastor. Eu vi um rolo, muitos bolos. E ela disse: eu tive uma outra visão, pastor, que esse lugar tinha tanta gente, pastor, tanta gente. E Deus falava no meu coração: esse lugar não vai suportar. E ela disse: pastor, pode ser loucura hoje, mas Deus está dizendo para o Senhor: esse lugar vai ser tão relevante, tão grande, que nós vamos ter que fazer 2 cultos, porque um só não dá. Nós olhamos e dizemos: como, Senhor? Eu digo: não é como, Senhor. Eu creio nessa palavra. Eu acredito, Senhor, nessa palavra que foi liberada, Pai. A minha expectativa em Deus, ela continua grandiosa, porque eu sei que Ele é poderoso. Eu sei, querido, que traz o crescimento não é pastores, é o Senhor. Escuta isso. Ele não unge método. Ele não vai ungir na circunstância. Ele vai ungir pessoas. Eu quero convidar você que está conosco aqui: permita ser tocado pelo Senhor. Ele unge pessoas. Ele vai ungir os pastores. Ele vai ungir o apoio pastoral. Ele vai ungir a sua vida. Ele vai ungir o ministério do louvor. Ele unge pessoas para propósito grandioso. Eliseu disse para aquela mulher: vai lá, pega muitas vasilhas na boca. A gente observa o contexto da história. A mulher estava vivendo uma escassez, mas Deus estava preparando uma abundância suficiente para aquela necessidade. Deus, Ele vê além daquilo que nós estamos vivendo. Ela olhava a escassez, Deus olhava a abundância. Ela dizia: eu não tenho nada, mas Deus estava pontuando: mas tu vai ter tudo. Aquela mulher poderia estar dizendo: eu não sei o que fazer, mas Deus estava chegando naquele lugar e dizendo: mas eu sei o que fazer, irmãos. Porque existe algo muito bonito nessa história. Porque a crise havia diminuindo, né, os recursos daquela mulher. Mas Deus não queria que a crise diminuísse também sua expectativa.
Então essa é a palavra, irmãos. Não permita que o momento diminua a sua expectativa. Isso tem queimado no meu coração, irmãos. Converso às vezes com a Renata, que é a nossa tesoureira, e a gente fala assim, pastor, a gente não sabe o que fazer. A gente sempre fala, mas Deus tem a última palavra. Eu falei que você olha do irmão, seja profeta, e diga assim, Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra da igreja de Palmeiras. Porque quando nós sofremos por tempo estendido, nós podemos começar a esperar um pouco. Oramos, mas já esperamos que nada aconteça. Adoramos, mas cansamos. Vamos ao culto, mas sem expectativa. Nós continuamos caminhando, mas interiormente desistimos de acreditar que alguma coisa possa mudar. Aí o Salmo 42 registra alguém conversando com a sua própria alma. Salmista, dizendo, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Talvez hoje, olha o pastor, você que entrou aqui precisa pregar para a sua própria alma. Tem horas que eu digo para mim mesmo, irmãos, continue crendo. Continue avançando. Prepara o seu melhor. Santifica a sua vida. Alinha o seu coração. Eu digo para mim mesmo. Tem promessas para a sua vida. A última palavra não vem da circunstância. A última palavra vem do Senhor. Então é que nós precisamos olhar para nós mesmos e dar comando para a nossa alma e dizer, ó alma, por que está batida? Por que está triste? Espere em Deus, Ele é a sua esperança. Eu quero ser muito bíblico e dizer, irmãos, de repente, as coisas não vão acontecer na tua vida como você imagina. Mas o nosso Deus tem o controle do amanhã. A nossa esperança está em saber quem estará conosco amanhã, irmãos. A Bíblia diz que nova santa da manhã, a misericórdia do Senhor se nova todos os dias. Então, o medo do amanhã, ele precisa acabar, porque o amanhã, o Senhor estará conosco. Quando o dia amanhecer, amanhece também a misericórdia do Senhor, irmãos. O que precisamos é confiar que Deus continuará sendo Deus, independente daquilo que enfrentamos, irmãos. Eu quero concluir e dizer para você que entrou aqui, ainda há esperança. Viu, queridos? Ainda há esperança. Talvez você tenha entrado aqui cansado, pastor. Meu problema é que eu já estou cansado. Eu entendo isso. Talvez você não precise de alguém dizendo simplesmente tenha mais fé. Talvez você precise ser lembrado de onde a nossa fé precisa ser colocada. Escuta isso, para terminar. A nossa esperança não está em nossa força. A nossa esperança não está em nosso dinheiro. A nossa esperança, escuta, não está nas pessoas. A nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança tem nome, irmãos. Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Pedro vai escrever em 1 Pedro 1,3. Em sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por
por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esperança viva. A nossa esperança está viva porque Jesus está vivo em nós. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Coloque a mão no teu coração. Feche os